Meu nome é Deise Matos, eu sou psicóloga e também teóloga, pastora, pedagoga e trabalho há 20 anos na clínica terapêutica. Então nós vamos falar sobre a hora da virada. A hora da virada, e eu tenho aqui todo um roteiro para trazer para você, para apresentar para você, até para a gente poder pensar quando é a hora da virada, quando eu preciso saber que eu preciso rever os meus sonhos, eu preciso rever as coisas que estão acontecendo comigo e eu preciso dar um novo rumo para a minha vida. Como eu vou saber isso? Eu peço a você que já chegou aqui, pegue lápis e caneta, lápis ou caneta, pegue um caderno que eu vou colocar alguns exercícios para vocês. Então, vamos começar. Então, primeiro momento, o tema, a hora da virada. Quando é o momento de rever os nossos sonhos? É importante saber que o tempo urge. Então, quando nós dissemos quando é o tempo de rever os sonhos, o tempo é agora. Eu não posso esperar para ficar revendo. Eu não tenho um tempo apropriado daqui para frente, só no meio do ano, só no ano que vem, só no final de semana. Não, o tempo é hoje. A hora da virada quer dizer que hoje você vai pensar sobre a sua vida. Hoje você vai pensar sobre os seus sonhos. E hoje você vai virar a chave. Você vai modificar o seu pensamento. Eu vou dar um passo a passo que vai te ajudar a você rever os seus sonhos. E você, quando você rever os seus sonhos, você é capaz de você se certificar. É isso mesmo que eu quero. Ou você também é capaz de dizer: não faz mais sentido este sonho para mim. Então eu vou te dar um passo a passo para você identificar se o sonho faz sentido para você ou se esse sonho já não faz mais sentido e você vai sonhar novos sonhos. Primeiro, eu quero que você pense: você tem um sonho? É a primeira pergunta. A segunda pergunta que você vai se perguntar: você é capaz de pensar e definir o que é sonho para você? O que é um sonho para você? Primeiro, é um desejo momentâneo de mudança? Você pensa que você quer mudar de vida, aí você teve aquele pensamento, você teve aquela... fechou os olhos, teve aquela imagem, daqui a pouco você esqueceu. Foi só momentâneo. É também um desejo de crescimento pessoal, um desejo de crescimento financeiro, é também um desejo de um relacionamento melhor em família, ou um casamento, ou querer engravidar, ou querer mudar de ramo. Você consegue definir para você qual é o seu sonho, qual área você quer modificar na sua vida? É uma segunda pergunta. E depois, quanto tempo você tem guardado o seu sonho só para você? A terceira pergunta: quanto tempo você tem guardado o seu sonho só para você? Vamos para a quarta pergunta. Você vislumbra possibilidades de conquistar o seu sonho? Você vê essa possibilidade? Você visualiza? Você consegue imaginar o seu sonho acontecendo? Então, eu gostaria que você pensasse, primeiramente, neste momento, nas 4 perguntas que eu fiz para você. Por quê? Porque é um dos grandes passos para que você comece a dar vida ao seu sonho, é você ter um autoconhecimento, você saber se o sonho já fala com você ou não. Então, quando você faz várias perguntas para você mesmo, você está cada vez mais aprofundando o conhecimento ao seu respeito e a respeito do seu sonho. Então, por favor, responda às perguntas. Não necessariamente precisa responder agora, mas não deixe passar o tempo, não deixe ficar engavetado, porque quanto mais você
ignora o que você precisa fazer, você está adiando a possibilidade do seu sonho se tornar uma realidade. Faz sentido para você? E agora eu vou para, assim, se você conseguiu pensar nas perguntas, eu vou conduzir você também a entender qual a segunda fase. Na primeira fase, você entendeu que é a hora da virada, é a hora de você pensar sobre o seu sonho, o momento é hoje e você precisa ter uma atitude correta diante dos seus sonhos. O que é ter uma atitude correta? É fazer as perguntas que eu fiz agora aqui para você responder as perguntas e você, a partir daí, você ter várias direções que eu vou dar agora. Agora eu vou pontuar para vocês a direção para que você conduza todo esse processo que você deve se colocar para que você consiga dar uma direção ao seu sonho. Então agora aqui o primeiro ponto que vai ajudar você a rever, quando a gente está trabalhando com toda essa parte que nós estamos conversando aqui, você está revendo os seus sonhos, você está visitando os seus sonhos. Quando você rever os seus sonhos, quando você revisita os seus sonhos, aí você vai modificar de acordo com o seu dia a dia, de acordo com as ferramentas que você tem hoje, você vai contextualizar e você vai avaliar o quão importante ele é para você ou se ele não é tão importante assim. Todo passo a passo que eu dei anteriormente vai fazer você chegar a esta conclusão. Primeiro, você vai saber se você vai rever o seu sonho, depois se você vai modificar o seu sonho, ou se você vai desistir dele, ou se você vai contextualizá-lo. Ele vai ter uma nova forma de acordo com os dias de hoje, de acordo com o aqui e agora. Por exemplo, uma pessoa que deseja engravidar a partir dos 40 anos. Ela vai ter todo um projeto que ela vai precisar fazer, ela vai precisar ir ao médico, vai precisar ter um acompanhamento. Pode ser que ela faça algum procedimento assim cirúrgico que a ajude a engravidar. Então é diferente de uma pessoa que engravidou na adolescência, que engravidou logo no início do casamento, até os 30 anos. Ela continua com o sonho faz parte da vida dela, mas ela vai modificar a maneira como aquele sonho vai acontecer. E acontece. Eu já acompanhei pessoas que queriam muito engravidar e elas tinham um sonho e elas fizeram todo um passo a passo e conseguiram e estão felizes com seus filhos. Então, é possível sonhar, é possível realizar. Era uma frase que eu usei muito quando eu fiz o curso Eu Realizadora. Se você pode sonhar, você pode realizar. E aí, eu vou dar todo esse passo a passo para vocês e vamos para a nossa segunda parte, para poder a gente continuar a nossa jornada rumo à realização dos nossos sonhos. Então, na segunda parte, a primeira coisa que você precisa pensar para que você esteja alinhado na busca do seu sonho é que você precisa ser muito sincero. A sinceridade, ela é muito importante. Você precisa ser sincero e você precisa ser transparente. O que é isso? Você não pode se enganar. A gente tem uma tendência a ter uma expectativa e ter uma realidade. Na nossa expectativa é o nosso mundo interno, é tudo que nós imaginamos e a gente vê o mundo de acordo com o nosso mundo interno. Então, às vezes a gente está romantizando, né, daquela coisa romântica, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, eu não tenho nenhum obstáculo, eu vou com a fé, mas às vezes a gente tem que ser sincero. Eu tenho condições de dar continuidade aos meus sonhos?
eu tenho que ter transparência, o quanto que eu estou envolvido com os meus sonhos, o quanto que o sonho fala comigo, o quanto que o sonho diz respeito à minha história, à minha vida e às coisas que eu quero conquistar. Quanto mais eu consigo ser sincera e transparente, porque quando se fala de transparência, na gestão pública a gente usa esse termo porque tudo tem que ficar na plataforma, as pessoas precisam ter acesso e eu preciso conjugar a verdade. O que eu mostro para as pessoas é o que eu vivo. Então isso é ser transparente na esfera pública. Agora eu estou falando na esfera íntima, ser transparente, as pessoas vão acreditar no que eu estou falando. Eu sou transparente para elas, eu vou mostrar quais são as minhas intenções, mas eu não preciso me expor em excesso ao outro. Eu preciso primeiro me entender, o autoconhecimento. Eu preciso alinhar a minha vontade com o meu esforço. Quando eu alinho a minha vontade ao meu esforço, eu tenho condições de ir em busca do meu sonho. E eu só consigo isso com a transparência, né? Eu não posso dizer que eu sou uma coisa e mostrar outra. Eu preciso alinhar. Agora, quando eu sou muito sincero comigo e como eu sou muito transparente, eu vou mostrar as coisas para o outro. Mas eu primeiro preciso mostrar para mim. Eu preciso parar de me enganar. Por exemplo, eu posso dizer assim, nossa, eu vou fazer exercício físico, eu vou acordar cedo, eu vou caminhar, eu vou 3 vezes na semana. Eu assumi um compromisso comigo, mas eu não acordo cedo. Mas eu não saio para caminhar. Eu coloco uma desculpa, eu coloco um obstáculo. O que eu fiz? Eu fui sincero na minha intenção, mas eu não fui suficientemente firme no que eu gostaria de fazer. Então a gente tem que ter cuidado com relação quando a gente quer algo e a gente não se empenha de uma maneira efetiva. A gente não está sendo assim transparente. A gente está falando uma coisa e está fazendo outra. Então isso é um grande problema. Aí eu preciso saber, eu estou tendo disposição para levar adiante os meus projetos? Eu tenho disposição? Eu estou tendo força de vontade? Eu estou também o querer? Eu vou pensar nessas 3 coisas: disposição, energia, disposição para fazer o que tem que ser feito. Força de vontade é a permanência no que eu preciso fazer para conquistar o que eu quero. Eu preciso empregar mais força de vontade. É provado cientificamente que não necessariamente você precisa ser muito, muito inteligente para você conquistar o que você quer. A força de vontade, ela fala muito mais alto do que o superdotado. O superdotado, ele tem uma vantagem, ele é muito inteligente, mas se ele não empregar a força de vontade, ele não vai conseguir, porque não basta só a inteligência. Você tem que querer muito que algo aconteça. Então, eu preciso ter essa energia. Eu já dei uma live sobre temperamentos. Quando eu falo de temperamentos, a gente fala dessa variação das energias no temperamento. O sanguíneo, ele vai com muita vontade, ele quer muito fazer, mas ele começa a cair a energia. Ele não leva aquela vontade até o fim. A pessoa que é melancólica, ela tem uma vontade, mas a vontade não é tão forte assim. Os pensamentos, a indisposição fala mais alto do que a vontade. O fleumático, ele quer, mas ele não tem tanta disposição. Ele quer, mas ele é mais devagar. E também tem o sanguíneo, tem o fleumático, eu sempre esqueço um. Eu sei que tem um que junta as 2 coisas. Ele tem o querer e ele tem o agir. Você pode ir buscar essa live sobre temperamentos, que você vai ter um pouquinho dessa informação. E na próxima live eu posso falar um pouco mais sobre isso. Então, é a primeira coisa. Eu preciso ser sincero e eu preciso ser transparente. Eu preciso mostrar
como está o meu interior, se ele realmente quer conquistar algo e se ele está fazendo o suficiente para conquistar ou não. A transparência fala isso. Eu falo uma coisa e eu faço outra. Eu transpareço o que eu quero, mas não de verdade. Então eu não estou conseguindo ser transparente. Eu estou camuflando o meu interior. E aí eu preciso ser humilde. Humilde. Além da humildade, a simplicidade. São dois elementos muito importantes para que você consiga reavaliar os seus sonhos, a sua possibilidade de conquista e o que você precisa fazer para você conquistar os seus sonhos. Quando a gente tem muito envaidecimento, quando a gente acha que a gente sabe tudo, quando a gente está dominando alguma coisa, nós estamos nos enganando. Por quê? Porque nós estamos vendo só as nossas qualidades, nós não estamos vendo as nossas dificuldades. E se eu olho só para a minha qualidade, eu só olho só por quanto que eu sou boa, quanto que eu sou inteligente, quanto que eu sou capaz, eu estou cega. Quando vem um obstáculo, eu começo a ficar bola murcha. Quando vem uma dificuldade, eu deixo pelo meio do caminho. Por quê? Porque eu não avaliei o cenário de uma maneira correta. Eu avaliei segundo uma óptica que estava tudo bem. Não, eu sou boa, eu sou inteligente, eu dou conta de tudo. Só que não. Eu preciso avaliar qual o cenário que eu quero construir o meu sonho. Eu preciso avaliar como o meu sonho ele pode se tornar realidade, mesmo diante das dificuldades. Quando eu só consigo fazer isso se eu sou humilde e se eu sou simples. Humildade traz a gente para botar o pé no chão. Somos humus, viemos da terra, somos simples, nós vamos voltar para a terra. Isso é humildade. Quando eu entendo que eu tenho que ser humilde, eu vou me predispor a mudar o meu comportamento, eu vou me predispor a aprender algo novo, a ouvir pessoas, ouvir conselhos. A simplicidade, eu reconheço as minhas dificuldades. Eu reconheço as coisas que eu preciso trazer para mim, para que o meu sonho se torne uma realidade. Então eu preciso ser humilde e eu preciso ser simples. O que isso vai fazer? Eu vou conseguir reconhecer minhas capacidades. Anota aí. Se você for simples, se você for humilde, você vai reconhecer a sua capacidade. Você vai reconhecer as suas habilidades. Também você vai saber quais os conhecimentos necessários que você precisa absorver para que você conquiste o seu sonho. Você vai saber quais os recursos você tem para você dar os seus passos em direção ao seu sonho. E você vai ter também rede de relacionamentos. Não conquistamos sozinhos, nós precisamos de pessoas. Quanto mais eu entendo que eu preciso de pessoas, eu preciso de rede, eu preciso de pessoas que vão me ajudar, que estão engajadas com o meu projeto, gostam do que eu faço, entendem o que eu faço, me apoiam no que eu estou realizando. Quanto mais eu tenho rede, é maior a probabilidade de eu conquistar o que eu quero. Então, a humildade também envolve você saber que você precisa de ajuda. É aquele velho ditado: se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Nós precisamos lidar com pessoas, interagir, saber assim conduzir o relacionamento para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos. E aí também eu preciso avaliar, com a humildade, com a simplicidade, eu consigo avaliar as minhas limitações, as dificuldades, a falta de recurso. Eu vou olhar para um cenário de uma maneira mais pé no chão, com mais racionalidade e com muito mais chance de dar certo. Agora, se eu estou no mundo
da Alice no País das Maravilhas, eu vou só ver o que eu quero, eu vou ver só o mundo colorido, e isso não vai me ajudar a que eu realize os meus sonhos, ele vai me enganar. Por isso, traga para você a simplicidade e a humildade, para que você consiga realizar os seus sonhos. E também identificar, isso aqui é muito importante, sempre a gente vai falar, porque é algo que eu trabalho o tempo inteiro, eu vejo o tempo inteiro, as lives, a gente já fez lives só dedicada a este assunto, que são as desculpas. O que nós fazemos para adiar o nosso sonho? O que nós provocamos que fazem com que os sonhos nunca se tornem realidade? Primeiro, a gente tem desculpas. A gente arruma uma porção de desculpas. Ah, isso não é para mim porque eu não tenho dinheiro. É porque eu já não tenho mais idade. É porque o país está na crise. Porque está tudo muito caro. Então a gente começa a ter desculpas. O segundo, eu vou procrastinar. Eu falo disso o tempo inteiro. E eu vejo isso o tempo inteiro. Nós procrastinamos. O que é procrastinar? Você vai adiando. Você tem que fazer algo hoje. Você vai ter uma série de pensamentos, de desculpas para você não fazer o que tem que ser feito hoje. Aí você está procrastinando. Você está adiando algo que não pode ser adiado. É um grande problema quando você é um procrastinador. Por exemplo, quando a gente vira um ano, a gente faz a listinha no final do ano, a gente pensa que vai fazer tudo diferente, a gente já acha que mudou o ano, mudou tudo, só que não. Se você não colocar em prática o que você pensou, o que você colocou no papel, se você começar a procrastinar, o mês já está terminando, janeiro já está terminando, janeiro termina segunda-feira. Ou seja, agora nós temos 11 meses para conquistar os nossos sonhos. Pensa nisso, você já está procrastinando, você já está adiando o seu sonho, você já está correndo o risco de não realizá-lo, porque a procrastinação é um grande problema, é um grande vilão na realização dos sonhos. Agora também tem a autossabotagem. Não dá para fazer uma live sobre sonhos, falar sobre realizações, se a gente não falar da autossabotagem. O que é a autossabotagem? Você quer fazer algo, você tem todo um passo a passo para conseguir fazer o que você quer, mas o seu pensamento, ele arruma uma maneira de te manipular e fazer com que você não faça algo que é importante para que você realize o seu sonho. Então aí a gente chama de autossabotagem. Você está ali na porta do gol, você está ali para marcar o pênalti e você dá uma bobeira, você faz algo para você não conseguir realizar o que precisa ser feito. Nós chamamos de autossabotagem. Na terapia, num projeto até nas aulas que eu dei sobre eu realizadora, nós trabalhamos a identificação das sabotagens. Aonde está esse mecanismo? Qual é o gatilho mental que você ativa para você não fazer algo que é importante para você? Nós trabalhamos com isto dentro do próprio atendimento terapêutico ou da mentoria. E aí também tem a indecisão. Uma pessoa indecisa, ela corre um sério risco dela não conquistar os seus sonhos. Por quê? Porque ela fica no meio do caminho. Ela não sabe se vai para a direita, ou se ela vai para a esquerda, ou se ela segue em frente. Ela não sabe se compra uma coisa, se compra outra, ou se investe numa outra completamente diferente. Ela não confia na sua própria opinião. Ela precisa sempre do reforço do outro. Precisa que o outro diga o que ela vai fazer. Então, se você se identifica como uma pessoa indecisa, você precisa procurar ajuda para poder você saber lidar com você e saber entender por que você está tão indeciso. E quanto que isso, a indecisão, a falta de interesse genuíno. A gente às vezes diz que quer algo, mas a gente não demonstra que a gente quer. A gente fala que quer, mas a gente não faz o suficiente para conquistar. Por exemplo, quando um jovem ele tem interesse numa jovem ou vice-versa,
ele pode dizer que tem, mas ele começa a falar com uma porção de outras pessoas, ele começa a ficar na rede social com todo mundo, ele não dá atenção especial para uma pessoa, ele não quer de verdade. Ele parece querer, mas ele não quer. Então a gente precisa observar o nosso comportamento. O querer é fundamental. Eu só consigo dar passos maiores em direção ao meu sonho se eu tenho um querer muito forte. O querer vai me mobilizar a fazer o que tem que ser feito. Toda vez que alguém procura terapia ou a pessoa vem por conta da família, a família está querendo que a pessoa faça terapia, ela está insistindo e a pessoa não quer fazer, mas a família quer, eu trabalho com a pessoa. Eu falo, você quer? Definitivamente você está disposto a fazer terapia? Porque se a pessoa não quiser, a família pode se mobilizar e ela não vai fazer. Ela vai boicotar a terapia. Então, o que eu quero dizer? Olha para você, olha para os sonhos que você tem, seja muito sincero com você. Você tem um querer genuíno, você quer de verdade, isso é importante para você. Então, se você conseguir responder que você quer, eu acredito que você vai conseguir, porque você vai mobilizar recursos para conquistar o que você quer. Agora, se você nem sabe se você quer, você não vai conquistar nada, porque você não sabe, você ainda não definiu o querer. Então aí é importante fazer isso também. E aí você também ter essa mobilização. Então depois que você teve todo esse caminho, o caminho das perguntas iniciais, o caminho de se você tem sinceridade no seu querer e transparência, humildade e simplicidade, identificar o que pode ser desculpa, procrastinação, autossabotagem, indecisão, falta de interesse genuíno. E aí eu percebo que o sonho não tem força quando eu tenho autossabotagem, quando eu tenho procrastinação, quando eu tenho desculpas. O sonho ele não tem força. Se ele tivesse força, ele não ia ser paralisado por todas essas coisas. E eu vou para o quarto momento. Qual é o quarto momento? Eu vou entender que após esse período de análise, eu preciso ter coragem. O que é coragem? Cor é coração. E ação é ter uma ação que vem do meu coração. O que significa? Ela vem de dentro de mim, ela vem com toda a força, porque é algo que fala ao meu coração. E quando eu tenho coragem, quando vem do meu coração essa vontade, eu consigo ir adiante. Eu preciso fazer isso. Após esse período, assumir verdadeiramente se eu quero ou não quero. Quando eu falo se eu vou rever os meus sonhos, é o momento que eu vou decidir. Eu estou disposto a pagar esse preço? Eu vou agir com o meu coração? Eu vou adiante com o meu sonho ou não? Eu vou desistir? Eu vou deixar ele de lado? Ele não é tão importante assim. É o momento de eu rever se eu vou prosseguir ou não. Depois, eu vou orquestrar, eu vou mobilizar tudo para que eu conquiste o meu sonho. Eu vou começar a buscar pessoas, buscar recursos financeiros, trabalhar com planejamento, trabalhar de maneira que as coisas comecem a tomar um rumo, elas comecem a serem orquestradas mesmo, organizadas, planejadas para que aconteça o meu sonho. E aí eu vou ter também foco, direção e decisão. Eu tenho que trabalhar com esses três elementos: foco, direção e decisão. Se eu trabalho com os três elementos que eu citei agora, tem muita chance de eu ter pés no chão, a minha mente está ali voando, pensando no meu sonho, sonhando o que vai acontecer, e eu vou caminhar em direção a ele, porque eu tenho foco, direção, e eu tenho também um nível de resolução, eu tenho todo um racional para poder fazer com que as coisas aconteçam. E aí, além disso, eu vou também criar novas conexões neuronais. Tem uma live que eu fiz com o Henrique, que é um neuroeducador.
E o Henrique, ele trouxe na live o quão importante nós fazermos coisas diferentes. Quando a gente faz coisas diferentes do nosso habitual, do nosso cotidiano, nós estamos estimulando a nossa mente, nós estamos estimulando o nosso cérebro a criar novas conexões, a criar novos mecanismos neuronais que fazem com que você descubra caminhos para você realizar o que você quer. Você vai sair da rotina, sair daquele arroz com feijão. Não tem aquela frase, se você sempre faz do mesmo jeito, como você vai querer um resultado diferente? Se você está fazendo tudo do mesmo jeito. Então você precisa pensar o que você vai fazer diferente no seu dia a dia para que você tenha muitas chances de você ser uma pessoa realizadora. Como você vai modificar o seu dia a dia? Por exemplo, você precisa ler mais, então você vai conseguir colocar no seu horário de trabalho, de descanso, na sua rotina familiar, um horário para você ler mais. Você tem que diminuir a sua frequência nas redes sociais. Você vai diminuir a sua frequência nas redes sociais. Você vai tirar um tempo para não ficar acessando as redes sociais, para que você tenha tempo de realizar o seu sonho. E você também vai sair da sua zona de conforto, porque a zona de conforto ela é perigosa, porque quando você está acomodado, como se tudo tivesse ali, que não fosse mudar na sua vida, é um grande risco a gente achar que nada vai mudar. É um grande risco. A vida ela é mutável e as coisas estão mudando muito rapidamente. Se você não tiver um processo de mudança, você vai ter que mudar porque o mundo está mudando. Você vai ser obrigado a mudar. Você não vai ter uma mudança de dentro para fora, você vai ter uma mudança de fora para dentro. Um exemplo é quando a gente sofre a ameaça do desemprego, ou quando a gente fica desempregado. Aquilo está um burburinho, as pessoas estão comentando, está todo mundo com medo. Mas se você esperar só chegar a essa fase da ameaça, se você não estudou, se você não se preparou, se você não tem uma rede de relacionamentos, se você não está se atualizando, é um risco de quando vier a demissão, você vai ficar perdido. Como eu vou fazer agora? Como eu vou fazer diferente? Não precisa ser assim. Se você viver em constante mudança, se você também trabalhar em você, que você não pode viver acomodado, fazendo as mesmas coisas como se nunca nada fosse mudar na sua vida, você está correndo um sério risco de quando a mudança vier de fora para dentro, você não está adaptado. Por exemplo, tem pessoas que não voltam para o mercado de trabalho formal. Depois que elas são demitidas, depois que elas sofrem a demissão, elas não conseguem voltar, porque elas não acompanharam a mudança quando estavam trabalhando. Então não faça isso com você. Comece hoje a modificar o seu comportamento. Comece hoje a gerenciar em você o que você pode mudar. E é importante mudarmos os nossos hábitos. Os hábitos são os grandes vilões. Quando você tem hábitos muito enraizados por isso seu hábito, e aquele hábito é nocivo, se você não modificá-lo, ele vai te matando aos poucos. Por exemplo, comer com muito açúcar ou muita gordura, no decorrer do tempo você começa a ter problema cardíaco, começa a ter entupimento nas veias, você começa também, pode até desenvolver uma diabetes. Por quê? Por causa do hábito. O hábito começa a matar você. Agora, bons hábitos começam a modificar você. Então, traga para você novos hábitos. Você quer rever os seus sonhos, você quer ser a hora da virada, comece modificando os seus hábitos. E mais, também você tem que pensar na inteligência emocional, que eu quero fazer uma live, eu creio que vai ser a próxima live, falando sobre o nosso ego, como o ego atrapalha na realização dos nossos projetos e como a inteligência emocional ela é assim, o eixo.
Quanto mais eu trabalho com atendimento terapêutico, quanto mais eu trabalho com coach e também como empreendedora, eu percebo que o eixo da nossa vida é lidar bem com os obstáculos, com as dificuldades, com o nosso dia a dia. E para a gente conseguir lidar bem com tudo isto, nós precisamos ter inteligência emocional. Sem inteligência emocional, a gente não dá passos adiante nos nossos projetos. Então, estou pensando e vou notificar aqui, tanto aqui quanto no Instagram, se vai ser a nossa próxima live. Mas eu estou, assim, muito tendenciosa a falar sobre inteligência emocional. E aí, também, eu estou no projeto, estou começando, estou engrenando, estou juntando forças para a gente começar com todo o projeto online, de fazer uma turma de aulas, a gente ter um grupo, a gente ter aulas, e eu, pensando sobre isso, sobre inteligência emocional, eu penso em dar aula sobre inteligência emocional, porque eu vejo que é onde fica o obstáculo para conquistar os objetivos e até para viver bem em trabalhos. Você no trabalho tendo inteligência emocional, o seu trabalho é muito mais produtivo. Na sua vida familiar, com inteligência emocional, você consegue viver muito melhor. E é assim, algo que eu percebo no meu trabalho de uma maneira geral. Eu não consigo tirar do meu trabalho a inteligência emocional. Pelo contrário, quanto mais eu atendo, mais eu vejo que ela é uma peça fundamental. E agora aqui, e o cuidado com o ego também, porque o ego, ele nos engana. O nosso eu, ele é capaz de nos destruir. Ele é capaz de nos deixar na lona, porque a gente começa a não olhar a situação de uma maneira mais real, mas assim, muito vaidosa, muito absoluta. E aí tem uma série de problemas também emocionais por causa do nosso eu. Eu creio que vai ser um tema bem interessante para a gente trabalhar. E também é bom assim, a gente entender, até um amigo meu, Bruno, uma pessoa que eu até fiz uma live com ele, eu dou várias lives no Instagram, ele falou sobre a semente, né, do sonho. Quando você tem um sonho, você tem uma semente. E essa semente, ela precisa ser regada. Ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada para que ela cresça. Se você não cuidar do seu sonho, ele vai ser apenas um sonho, ele não vai se tornar realidade. Você precisa cuidar dele para que ele cresça e ele se torne uma realidade. Outro dado também importante é que você não pode esperar assim que a coisa venha de fora. Claro que eu creio em milagres, creio e vejo milagres na minha vida, nos meus projetos, mas até eu ouvi uma palavra que eu achei muito interessante, que Deus patrocina sonhos, Deus patrocina projetos. Quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, e aí, numa linguagem universal, você joga para o universo, você joga assim para o mundo, o seu projeto, o seu sonho, ele começa a ganhar vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Não espere que o outro invista em você se você não está investindo. Não espere que o outro acredite em você se você não está acreditando. Primeiro começa com você. Depois que sai de você, o seu projeto, o seu sonho, ele vai alcançar o outro. Mas você não pode colocar a responsabilidade no colo de outra pessoa. Eu não fiz porque eu não consegui ajuda, eu não consegui porque está difícil, porque o país está em crise, porque tudo aumentou. Hashtag chega de desculpas. Não dá para a gente viver com base nas desculpas. A gente precisa vencer esses obstáculos e encontrar maneiras, sabedoria para vencer esses obstáculos. Então também o milagre acontece, mas você gera o milagre. Quando você crê, quando você tem fé, você gera o milagre. Mas para que o milagre aconteça, parte de você a fé.
E o que é a fé? Eu já falei isso várias vezes, eu gosto de falar isso. A fé, ela é projeto, porque com a fé eu começo a fechar meus olhos e imaginar as coisas que eu quero que aconteça. E eu começo ali a programar, a escrever, a pedir orientação de Deus, a pedir uma direção, a pedir sabedoria. Então, quando eu começo a entender que a fé, ela vai me mobilizar, ela vai fazer eu ir adiante, ela vai gerar algo que é só uma ideia. É uma ideia, vai virar um projeto, e esse projeto vai virar uma realidade, mas começa com a fé. Até porque todo projeto, você tem que ter fé em você também. Se você não tem fé em você, se você também não acredita que você é capaz de conquistar aquele sonho, você também vai começar a mostrar a sua insegurança para as pessoas. Você vai fazer com que as pessoas não acreditem em você, porque você não acredita em você. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar, porque se você acredita, você vai adiante. E você vai fazer com que as pessoas se apaixonem pelo seu projeto, fazer com que as pessoas comprem o seu projeto. Então faça isso, acredite em você, acredite em Deus. Eu sou uma pessoa espiritualizada, religiosa, sou pastora, eu prego, eu assisto os cultos, eu agradeço a Deus, eu busco a direção dele, eu não faço as coisas sozinha, eu conto com a presença dele na minha vida, eu conto com a direção dele, e eu vejo que aonde ele está, vem essa prosperidade, vem essa concretização, as coisas acontecem, elas começam a prosperar, porque é um caminho que é de bênção. As coisas começam a ter uma evolução positiva, mas começa com a fé. A fé é a primeira semente que você coloca. Quando você coloca a semente da fé, você vai vendo que as outras coisas começam a fazer parte de todo esse projeto. Então, quem me acompanha, quem segue o meu canal, quem acompanha, eu sou da Igreja Batista da Esperança, acompanha as pregações, toda terça-feira eu prego, então vai saber que eu vou falar de espiritualidade. Não tem como separar a Deise psicóloga da Deise pastora, da Deise coach. Eu sou a Deise só. Então vai ter a área da psicologia, vai ter a área da espiritualidade e vai ter a área prática, a área do coach, a área que você vai para a ação. Eu quero trabalhar com autoconhecimento, trabalhar com espiritualidade e com realizações. É todo o meu projeto do ano de 2022. Trabalhar com essas três esferas, para que você saia do campo só da teoria, só do desejo, e você vá para o campo da prática, de você conquistar as coisas que você deseja. Faz sentido para você? Cuidado com o que você sonha, porque pode se tornar uma realidade. Então, se você sonha, se você deseja, pode se tornar realidade. Então, observe o que você quer. O que você quer conquistar, como você quer conquistar, se faz sentido para a sua vida, se ele é sistêmico, se o que você deseja vai comunicar com a sua família, vai comunicar com seus amigos, com as pessoas que fazem parte da sua vida, para poder você ter alinhamento. E quando você vai caminhando nessa direção, eu acredito muito que vai dar certo. Como eu sou uma pessoa com muita fé, todas as pessoas que trabalham diretamente comigo, que eu sou terapeuta, eu levo essa esperança, essa fé, que as coisas vão melhorar, vão progredir e vão ter uma evolução positiva, por mais difícil que esteja no momento, mas vai ter uma evolução positiva. Pensa nos seus talentos, pensa assim, o que o seu talento vai conjugar com a necessidade do mundo. Pensa se você quer gerar renda, se você quer fazer um projeto para que você tenha autonomia financeira, para que você viva com mais tranquilidade, para você aumentar sua receita. Pensa. Você tem ferramentas para colocar isso acontecer, o seu projeto ser realizado. Faz sentido? Muito importante. O merecimento. Você merece ser feliz, você merece ter sucesso, você merece que as coisas aconteçam. Nós merecemos. Deus nos deu vida para vivermos em abundância. A nossa vida não é para viver na escassez, viver com as migalhas. Nós merecemos o melhor, sim, porque somos filhos de Deus e Ele quer nos dar o melhor. Então,
trabalhe para você o merecimento. Você merece, eu mereço. Todos nós merecemos uma vida com integridade, uma vida com inteireza, uma vida que a gente tenha as nossas necessidades básicas supridas e a gente consiga ir além para sermos felizes. Muito bom, muito obrigada. Beijos para todo mundo, fiquem bem.